João, capítulo 7. A falta de fé dos irmãos de Jesus. Depois desses fatos, Jesus andou pela Galileia, porque não queria passar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Nessa ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram: parte deste lugar e vai para a Judeia, para que os teus discípulos, semelhantemente, vejam as obras que fazes. Porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realizas estas obras, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Então Jesus lhes afirmou: o meu tempo ainda não chegou. Para vós, porém, qualquer hora é correta. O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que suas obras são más. Podeis vós subir à festa. Eu, neste momento, não subo para essa festa, porque o meu tempo apropriado ainda não chegou por completo. E tendo dito essas palavras a eles, permaneceu na Galileia. O Mestre Celeste. Mas, após seus irmãos terem subido, então ele também subiu para a festa. Não abertamente, mas em segredo. Então os judeus o procuravam na festa e especulavam: onde estará ele? E havia grande murmuração entre o povo a respeito dele. Alguns comentavam: ele é bom, e outros: não, ao contrário, ele ilude o povo. Todavia, ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Assim, próximo ao meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus, maravilhados, diziam: como sabe este homem letras sem nunca ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. Aquele que fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não foi Moisés quem vos deu a lei? Entretanto, nenhum de vós pratica a lei. Por que procurais matar-me? Contestou o povo. Tu estás com um demônio. Quem está procurando matar-te? Jesus respondeu a eles, dizendo: realizei só uma obra, e todos vós assombrais. Por causa de Moisés vos haver dado a circuncisão, embora ela não tenha vindo de Moisés, mas sim dos patriarcas. Vós circuncidais um homem no sábado. E se um homem pode receber a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vos irais contra mim por eu ter curado completamente um homem no sábado? Não julgueis de acordo com a aparência, mas decidi com justos julgamentos. Jesus é o Messias. Então, alguns de Jerusalém diziam: não é este aquele a quem procuram matar? Mas observai, ele fala atrevidamente e eles não lhe dizem nada. Será que as autoridades reconhecem que ele é verdadeiramente o Messias? Entretanto, nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então, Jesus, enquanto ensinava no templo, proclamou: vós não somente me conheceis, como também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu, de mim mesmo, o desejasse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Mas eu o conheço, porque venho dele e por ele fui enviado. Por isso procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, pois ainda não era chegada a sua hora. E muitos que estavam na multidão acreditaram nele e afirmaram: quando Cristo vier, fará porventura mais sinais do que esses feitos por este homem? Jesus e os líderes religiosos. Os fariseus ouviram a multidão fomentando esses comentários a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Então exclamou Jesus: eu ainda estarei convosco por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis. E onde eu estou, vós não podeis chegar. Então os judeus comentaram entre si: para onde ele pretende ir que não o possamos encontrar? Planeja ir para a dispersão entre os gregos para ensinar a eles? Qual é o significado do que ele disse: vós procurareis por mim, mas não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis chegar? A promessa do Espírito Santo. No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede,
deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido glorificado. Quem é Jesus Cristo? Então muitos dentre a multidão, quando ouviram essas palavras, disseram: verdadeiramente, este é o profeta. Outros concluíram: este é o Messias. Mas alguns divergiram. Como pode o Cristo vir da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo virá da semente de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma divisão entre o povo por causa dele. E alguns dentre o povo quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Rejeitado pelas autoridades. Então os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e os fariseus, os quais lhe inquiriram: por que não os trouxestes? Os guardas explicaram: nenhum homem jamais falou como este homem. Replicaram-lhes os fariseus: será possível que fostes vós também iludidos? Porventura acreditou nele alguém das autoridades ou dos fariseus? E quanto a esse povo comum, que nada sabe da lei, são os malditos. Nicodemos, sendo um dos sacerdotes, o qual estivera com Jesus à noite, questionou-os: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele está fazendo? Eles responderam-lhe: és igualmente tu um galileu? Procura e verás que nenhum profeta se levantou na Galileia. Depois disso, cada um foi para a sua casa. João, capítulo 8. Uma adúltera encontra a luz. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então, ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. E disseram a ele: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que dizes a este respeito? Eles falavam assim para provocá-lo e terem alguma coisa do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não estivesse ouvindo. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso eram convencidos por suas consciências. Foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Jesus defende seu testemunho. Falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus, todavia, lhe indagaram: tu dás testemunho a respeito de ti mesmo, logo o teu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, assegurando-lhes: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, pois sei de onde vim e para onde vou. Todavia vós não sabeis de onde venho e para onde vou. Vós julgais de acordo com a carne, eu a ninguém julgo. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, pois não estou só, mas eu estou com o Pai, que me enviou. Está igualmente escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testemunho sobre mim mesmo, e o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Então eles perguntaram a ele: onde está o teu Pai? Respondeu-lhes Jesus: vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, da mesma forma conheceríeis a meu Pai. Essas palavras Jesus proclamou no lugar do gasofilácio, enquanto ainda ensinava no templo, e ninguém o prendeu, pois ainda não era chegada a sua hora. Jesus anuncia sua partida. Uma vez mais, disse-lhes Jesus: estou partindo, e vós procurareis por mim, mas morrereis em vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então, os judeus comentaram: terá ele a intenção de se matar?
E por isso diz: para onde eu vou, vós não podeis ir? Mas ele seguiu dizendo-lhes: Vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Então indagaram-lhe: Quem és tu? E Jesus lhes afirmou: Exatamente o mesmo que vos tenho dito desde o princípio. Eu tenho muito mais a declarar e julgar a respeito de vós, pois aquele que me enviou é digno de toda a confiança. Assim transmito ao mundo as palavras que dele ouvi. Os judeus, contudo, não entenderam o que lhes falava acerca do Pai. Então Jesus preveniu-os: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas transmito tudo conforme o meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. A verdade que liberta. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. A semente de Abraão e de Satanás. Eu sei que sois a descendência de Abraão, entretanto procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Eu falo do que tenho visto com meu pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles contestaram a Jesus dizendo: Abraão é o nosso pai. Mas Jesus os corrigiu: Se fosseis filhos de Abraão, vós faríeis as obras de Abraão. Mas, ao contrário, agora procurais matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras de vosso pai. Então lhes asseveraram: Nós não nascemos de fornicação, nós temos um só pai, Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vós não podeis entender minha linguagem? É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Antes de Abraão, eu sou. Então os judeus, em resposta, lhe disseram: Não dissemos acertadamente que tu és samaritano e tens um demônio? Replicou-lhes Jesus: Eu não tenho um demônio. Ao contrário, eu honro a meu Pai e vós me desonrais. E além do mais, eu não estou buscando minha própria glória. Existe um que a busca por mim e a tudo julga. Em verdade vos asseguro: se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Ao ouvirem isso, exclamaram os judeus: Agora estamos certos de que tens um demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu afirmas: se alguém obedecer à minha palavra, jamais experimentará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Da mesma forma, os profetas morreram. Quem pretendes ser? Jesus declarou-lhes: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizeis que é vosso Deus. Todavia, vós ainda não o tendes conhecido, mas eu o conheço. E se eu disser que não o conheço, eu serei um mentiroso, assim como vós. No entanto, eu verdadeiramente o conheço e obedeço a sua palavra. Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia, e ele o viu e ficou feliz. Então os judeus disseram a Jesus:
tu ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus esquivou-se e, passando por entre eles, saiu do templo. João, capítulo 9. Jesus cura um homem cego. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhes respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que eu estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: não é este o mesmo homem que costuma ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes: sou eu o homem. Por esse motivo, indagaram-lhe: como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me: vai e lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Em seguida lhe perguntaram: onde está ele? Ao que respondeu: não sei. O homem curado é expulso. Então levaram um homem que fora cego à presença dos fariseus. E era sábado, quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos do homem cego. Então os fariseus também lhe inquiriram como receber a visão. E o homem tornou a explicar: ele aplicou barro nos meus olhos, lavei-me e vejo. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros murmuravam: como pode um homem, sendo pecador, realizar milagres como esses? E novamente houve divisão entre eles. Uma vez mais perguntaram ao homem que fora cego: que dizes tu a respeito dele pelo fato de que abriu os teus olhos? O homem asseverou-lhes: ele é um profeta. Contudo, os judeus não acreditaram que ele fosse cego e havia recebido a visão, até que fossem chamados os pais daquele que recebera a visão. Então os interrogaram: é este o vosso filho, o qual vós dizeis que nasceu cego? Como então ele pode ver agora? Os pais lhes responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o significado de ele estar vendo agora, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele, já tem idade, ele falará de si mesmo. Seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam acordado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: perguntai a ele, já tem idade. Então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram: dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é pecador. Ao que ele retorquiu: se ele é um pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei: eu era cego e agora vejo. E novamente lhe indagaram: o que ele te fez? Como abriu teus olhos? O homem lhes respondeu: eu já o disse, mas vós não credes. Por que desejais ouvir tudo uma vez mais? Acaso também quereis tornar-vos discípulo dele? Por isso o insultaram e disseram: tu sim és um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este sujeito, nem sabemos de onde vem. O homem questionou: ora, isso é surpreendente, vós não sabeis de onde ele vem, e mesmo assim abriu meus olhos. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz sua vontade, a esse ele atende. Desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Então concluíram: tu que nascestes repleto de pecados, pretendes nos ensinar? E o excluíram. Os cegos receberão a visão. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e quando o encontrou, lhe disse: acreditas tu no Filho de Deus?
O homem respondeu: Quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou: Tu o estás vendo, é este que te fala. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Então revelou Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus: Porventura nós também somos cegos? Afirmou-lhes Jesus: Se vós fosseis cegos, não seríeis culpados. Mas uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão o pecado persiste dentro de vós.